Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Vamos lá. O uso do véu. Acho que vocês já devem ter visto algumas pessoas na paróquia ou em outros lugares usando véu na missa, ou quando vai se confessar, enfim. Isso é um costume da Santa Igreja, tá? Sempre foi um costume nosso. Então, vou falar pra vocês de onde surgiu esse costume. Lá em Coríntios 11, São Paulo vai exortar a comunidade dele, né, a comunidade que ele está pregando, sobre o uso do véu. Então, isso é um versículo bíblico, tá bom? O uso do véu não é algo da cabeça das pessoas, da igreja, é uma exortação que São Paulo fez à comunidade em que ele se encontrava. Então, está em Coríntios 11. Depois, se vocês quiserem pegar para ler, hoje eu vou dar uma explicação para vocês. Lembrando que eu não sou doutora no assunto, né? Eu uso o véu há aproximadamente 10 anos, mas sempre um padre pode explicar melhor, né? Mas como eu uso já há algum tempo, dá para falar sobre esse sacramental. Vamos lá. Antes da gente começar a nossa live sobre o véu, a gente deve entender primeiro o contexto histórico da época, né? Para quem São Paulo falava, né? Porque o contexto histórico não é muito parecido com o nosso, mas é um contexto histórico diferente, tá? Então, vamos lá. A gente vai notar que São Paulo, ele fala para uma comunidade recém-formada, tá? Lá de Coríntios, então é uma comunidade recém-convertida, né? Então, a gente vai ver que tem vários costumes diferentes e rituais pagãos, enfim. Mas vamos lá. Naquela época, o Padre Rafael sempre fala pra gente que Coríntios era uma comunidade muito difícil, né? Porque ela era moralmente decaída, né? Ela não tinha uma boa moral. Inclusive, naquela época, tinha um culto a uma deusa pagã chamada Afrodite, né? Que ela era considerada a deusa da fertilidade. Então, nesses cultos pagãos, tinha uma presença de um grande número de prostitutas, chegando a 1000 prostitutas, né? Que durante essas cerimônias, elas tinham relações sexuais, né? E muitas delas tinham cabelo raspado. Então, a gente pode ver já que é uma comunidade totalmente decaída, né, moralmente, e é uma comunidade recém-convertida. Então, a gente vê que eles ainda têm muitos hábitos ruins. Tinha uma diferença também muito grande que influenciou, né, essa comunidade a ser meio confusa, que era as diferenças culturais entre os judeus, né, e os gregos. Então, as mulheres na comunidade... numa certa comunidade, elas não podiam falar nos templos, né? Elas não podiam ser mulheres influentes, vamos dizer assim, no templo. Então, elas tinham que ficar quietas, né? E aí gerava uma divisão muito grande. São Paulo, ele vem, né, para mostrar que a igreja ela é uma unidade, né? Então, São Paulo exorta essa comunidade, né, falando assim... Se as mulheres cobrissem as suas cabeças, né, com um véu, não propriamente o véu de renda, como a gente vê hoje, mas um véu, ela poderia, era-lhe permitido falar e exercer alguns ministérios. Então, olha a importância que São Paulo traz às mulheres, né? Ele tira a mulher daquela posição de oprimida, de desvalorizada, de violada, e traz dignidade à mulher com um simples ato, dizendo que as mulheres que usarem o véu, elas poderiam falar nas sinagogas, né? Tendo em vista que em outras culturas elas não poderiam. Então a gente já vê por aí que São Paulo vem fazer uma exortação muito construtiva às mulheres.
né? E ela distingue, né, as mulheres que tinham a intenção de falar nas sinagogas e de mulheres que faziam cultos pagãos, por exemplo, como as prostitutas da época que faziam cultos a deuses, né, como era na época a deusa Afrodite. Então, por isso que São Paulo diz o seguinte, vamos lá. Portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso que raspe o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso raspar-se, por que vergonhoso raspar-se? Porque naquela comunidade, aquela pregação era destinada às mulheres daquela época. Então, as mulheres daquela época, ele fala assim, se é vergonhoso você raspar sua cabeça, porque para os gregos de Coríntios, a mulher que raspasse o cabelo se assemelhava a uma prostituta. Então, São Paulo fala, mas se lhe é vergonhoso, cubra-se-lhe com um véu, porque ele traz dignidade à mulher, né? São Paulo quis dizer mais ou menos isso. E mais tarde, no mesmo capítulo, o apóstolo acrescenta que os longos cabelos das mulheres foi-lhes dado em o lugar de um véu, como se cumprisse essa função, né? Ou se fosse a imagem de que a mulher deveria cobrir a sua cabeça, né? Ao passo de que o homem geralmente tem os cabelos mais curtos. Então aí, São Paulo ele já vai trazer uma distinção entre a feminilidade da mulher e a masculinidade do homem. Isso é assunto para uma outra live. Mas ele fala que o cabelo da mulher mostra-lhe de que, e lembra que ela deveria estar com o véu, né? Que traz dignidade a elas. Então, os cristãos de Coríntios, eles viviam essa tensão, né, das duas tradições, de que a mulher poderia falar no templo e a mulher que não podia falar no templo, né? E para solucionar essa tensão, o apóstolo sugere uma solução que até hoje ela se encontra nas escrituras, né? E indica a exortação, ele exorta o uso do véu, para as mulheres se lembrarem da sua submissão. E aqui entra uma questão de que a submissão, ela é uma submissão reta e saudável, não é uma submissão daquela época, por exemplo, onde as mulheres apanhavam, eram violadas, enfim. Aqui ele traz uma submissão reta e saudável e pura, né? Ao seu marido, uma submissão ao seu marido, que por incrível que pareça, e traz também um sinal de autoridade, né? Olha que engraçados. A gente não tem essa noção, mas além da mulher ter uma submissão ao seu marido, quando ela se cobre com véu, ela também traz um sinal de autoridade. E é isso que a gente vai ver a partir de agora, né? Por isso, a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre a sua cabeça, diz o apóstolo em Coríntios 11. Depois vocês estão convidados a ler, tá? Pois somente o véu, olha essa parte que incrível, indica que ela tem uma reta intenção de fazer parte, orar, falar e participar de uma comunidade cristã. Então, a gente pode perceber que a igreja, o cristianismo, trouxe uma dignidade imensa para as mulheres, né? Na verdade, o cristianismo não oprimiu as mulheres, ele distingue as mulheres que tinham boas intenções e intenções retas, né? Cobrindo a sua cabeça, ele fala, a mulher que tiver com a sua cabeça coberta, ela pode falar, circular, exercer ministérios, ajudar na sua comunidade, coisa que antes não era permitida. Então, São Paulo vem trazer uma posição de importância para a mulher. Então, grave na sua cabeça, o cristianismo veio para trazer dignidade à mulher. Ele não veio nunca para oprimir, né? Como eu sempre digo, Deus Pai, ele molda a sua humanidade. Antigamente, as mulheres viviam em situações muito difíceis, né? Elas eram violadas e não se tinha uma certa visão de que a mulher era um templo sagrado, né? Então, conforme Deus Pai vem moldando a sua humanidade, ele traz o apóstolo Paulo para exortar essa comunidade que era decaída moralmente e mostrando para essa comunidade que a mulher tem, né, todo esse sinal de submissão, mas também de autoridade. Ela não é só submissa, ela tem autoridade, né, até determinado limite, claro. Portanto, a gente vê que o uso do véu, ele está mais atrelado a um costume particular da época, né, mas que ele se expandiu e se tornou
uma tradição universal na nossa tradição apostólica, vamos dizer assim. E ao longo dos séculos, a igreja foi deixando esse costume, né, tão bonito que é o uso do véu. Que, na verdade, ele tira a mulher de um posto inferior e traz a mulher para um posto superior, né? Ele exalta a sacralidade das mulheres dentro do templo. Então, ele traz que as mulheres têm... É um templo sagrado e dentro do templo elas têm essa autoridade e sacralidade, né? A gente entende aqui a autoridade como realmente autoridade, mas óbvio que a gente se coloca no nosso lugar de servas de Cristo, né? A gente não quer ser superior a Cristo jamais. Na verdade, aqui tem um ponto muito importante, né? Que eu peguei um artigo que ele fala sobre o véu, que ele fala assim, inclusive, no caso da comunidade de Coríntios especificamente, porque a gente já falou um pouco aqui do contexto da época, né? Faz a mulher que usa o véu ser apta a participar ativamente da comunidade em que ela faz parte, sem ser confundida com uma prostituta pagã. Olha que importante. Aqui a igreja já vem construindo essa dignidade da mulher, né? E ele vem dizer que as mulheres, elas não serão mais confundidas com mulheres de má fé, né? Pode-se dizer, pagãs que prestavam culto a outros deuses. Aqui ele traz que a mulher ela pode participar tranquilamente da sua comunidade e fazer com que os outros homens e as outras mulheres que a observem tenham respeito por ela. Olha que importante. Foi o cristianismo que dignificou a mulher. E o costume do véu é o primeiro sinal disso. Olha que importante. Por uma coisa tão simples, São Paulo vem e traz uma dignidade imensa para a mulher, né? O cristianismo foi muito importante para isso. Então, a gente tem que ter convicção que a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, ela veio para dignificar a mulher, ela nunca veio para oprimir. Gravem isso na cabeça de vocês, que isso é muito importante, porque a sociedade de hoje, ela não fala isso. Ela fala que a Igreja oprimia as mulheres, enfim. O véu foi o primeiro sinal de que a Igreja dignifica a mulher, sim. Agora a gente vai falar, né, de um outro versículo da Bíblia, que fala sobre que o véu é um sinal de submissão aos anjos bons e autoridade perante aos anjos maus. Olha que parte bonita. Às vezes eu vou dar uma lida aqui, porque é uma parte mais mística, mais difícil, assim. Mas vamos lá. A gente vai trazer agora um aprofundamento no aspecto místico do texto que se lê. Por isso, a mulher deve trazer um sinal de submissão sobre a sua cabeça por causa dos anjos. O que quer dizer isso? Lá onde a gente lê submissão na Bíblia, em outras traduções pode-se ler como autoridade e potestade, né? Fala-se de que poder, autoridade, e pode significar tanto, olha que parte importante, a autoridade sob a qual a mulher deve submeter-se, quanto a autoridade que possui a mulher que usa o véu. Então, quer dizer que o véu, né, a palavra submissão e o uso do véu em si, ele se dirige para as mulheres, para quem as mulheres se submetem e qual é a autoridade que a gente tem, né? Então, para quem a gente se submete e da onde vem a nossa autoridade. Aqui fala muito claro isso, né? É uma via de mão dupla. Então, eu sou submissa, mas eu tenho autoridade. E aí é onde a gente quer entender, né? Para quem eu sou submissa? Do que eu tenho autoridade? E aqui vem uma questão muito importante, ó. Vejamos a interpretação clássica que vai de encontro ao contexto da passagem. O contexto da passagem quer dizer o contexto histórico da época, tá? Que menciona a relação marital em quem a mulher é submissa, que é o seu marido, sinaliza em forma de analogia com a relação que a mulher deve usar o véu como sinal de submissão às coisas celestes. Então, aqui é uma analogia, né, que é umas coisas aí mais difíceis que o padre pode explicar pra gente, mas que essa analogia, ela é interpretada da relação da mulher com o seu marido, tá? Continuando, vou explicando conforme a gente vai entendendo aqui. Sinaliza em forma de analogia a relação que a mulher
deve usar o véu como sinal de submissão às coisas celestes, como os anjos são submissos às coisas de Deus, né? Se a mulher usar o véu, a gente se relaciona com as coisas de Deus. Então, a gente tem uma relação entre homem e mulher, marido e esposa, e anjos e Deus. Nós nos assemelhamos nessa analogia desse contexto aos anjos. Até aí, ok, né? Que é uma parte mais mística, gente. É mais difícil mesmo. Vamos lá. Uma confirmação dessa analogia em relação às esposas com maridos e anjos com Deus nos é dada em Isaías 6:2, a passagem que mostra que os anjos celestes, cobriam a sua face diante de Deus, em sinal de respeito e humildade. Portanto, as mulheres devem usar o véu, imitando os anjos em sua humildade e tornando-se semelhantes a eles, trazendo sobre si mesmas o sinal de obediência, de humildade diante de Deus, diante dos anjos, dos santos, da igreja e do costume. Olha que lindo. A gente, nessa analogia aqui mística, quer dizer que a gente usando o véu, a gente imita os anjos em humildade, obediência, diante de Deus, dos anjos, dos santos, da igreja e dos costumes da igreja. Isso é muito importante, porque aqui a gente está se assemelhando-se às coisas celestes de Deus. Então, o uso do véu é muito mais profundo do que a gente vê, né? É uma coisa muito linda e que, se a gente tivesse entendimento, esse costume não teria se perdido, né? Mas vamos lá. Aqui é uma parte muito legal também, ó. Já vimos que a autoridade que se submete quanto à autoridade que se pode ter. Então, aqui tem uma relação da autoridade que eu me submeto e a autoridade que eu posso ter. Então, eu estou me submetendo a Cristo e estou tendo uma autoridade de Cristo. Cristo está me dando essa autoridade, né? Aí ele fala assim: a autoridade diante dos anjos caídos, os demônios, São Miguel Arcanjo foi o primeiro anjo a resistir a Satanás e a sua revolta no céu. Seu nome é uma pergunta e significa em hebraico. São Miguel quer dizer, quem como Deus? Em resposta a Satanás. Um verdadeiro sinal de humildade. Então, olha, aqui ele traz São Miguel Arcanjo, que foi o primeiro anjo a se manifestar contra as ações de Lúcifer e que era um anjo muito fiel a Deus, né? Olha aonde nós mulheres podemos chegar, né? Não no sentido de ter o mesmo poder que São Miguel, mas o que a gente pode mostrar, né? Se a gente usa um véu, né? É um sentido muito superior do que a gente imagina. E por essa humildade que São Miguel teve, ele tornou-se o príncipe dos exércitos celestes, pois, como nos lembra o próprio Cristo, os últimos serão os primeiros. Portanto, a mulher verdadeiramente piedosa que exerça essas virtudes da humildade e da paciência é marcada como um poderoso sinal de autoridade diante dos anjos maus, pois possui aquilo que eles nunca e jamais possuirão. Olha que importante. Aqui, a gente se assemelha aos anjos bons, né? Por conta de nos cobrirmos e sermos obedientes, piedosas, de mostrar também humildade. E nós temos autoridade sobre os anjos maus. Por quê? Porque eles nunca terão humildade, obediência, paciência, e eles nunca verão a face de Cristo. Então, nós mulheres temos autoridade sobre eles. Olha que importante isso. É muito maior do que a gente imagina. Agora a gente vai falar sobre as cores dos véus, né? Antes de mais nada, eu queria deixar muito claro que as cores dos véus que nós vamos falar aqui é um costume, não é uma regra, tá? É um costume que se veio sendo aplicado aí conforme os anos, né? Os milhares de anos que se passaram. Mas não é uma regra, tá? Eu vou explicar para vocês sobre as cores dos véus agora, tá? Hoje nós temos aqui no Brasil, no Ocidente, uma tradição de que as mulheres solteiras usam os véus brancos. Solteira
eu quero dizer aqui que são mulheres que são solteiras, não tem nada a ver com consagração, com virgindade. Todas as mulheres, em Coríntios 11, na Bíblia, gente, isso não sou eu que está dizendo, em Coríntios 11, todas as mulheres são convidadas a usar o véu, né? Independente se elas são crianças, mais idosas, todas as mulheres são convidadas a usar o véu. Então, aqui no Ocidente, as mulheres usam os brancos, as mulheres solteiras, e as que possuem o sacramento do matrimônio usam preto, ou marrom, bege. Claro que devemos ter prudência e usar cores que não chamem tanta atenção. E as mulheres viúvas usam os pretos. E eu vou explicar de onde que surgiu essa tradição, né? Durante toda a Idade Média, em que as rendas ainda elas não eram fabricadas, né? E iam demorar muito a ser inventadas ainda. As mulheres usavam tecidos na cabeça mesmo, é como se fosse um manto na cabeça, de algodão ou de lã. Então não se tinha renda naquela época, era um pedaço de tecido que se usava na cabeça e foi passando, né? E isso já fazia parte das suas vestimentas. Então, automaticamente, quando as mulheres se vestiam, elas já colocavam o véu que fazia parte do seu look, né? Falando assim na linguagem hoje em dia. Isso era um uso diário, elas não usavam só para ir para as missas ou para os templos, elas usavam a todos os momentos, elas estavam de véu. Isso mostra, a gente consegue ver que isso é uma verdade nas pinturas antigas, né? Até alguns filmes antigos a gente ainda pega algumas mulheres usando véu, né? Que eram brancos e de tecido cru mesmo, não tinham muitas coisas. Porém, nós tivemos aí a época do Renascimento, né? A época que fala renascentista. E teve o início das navegações. E aí sim as rendas foram inventadas e se tornaram muito populares, porque com os navios indo e vindo, eles conseguiam transportar essas rendas que eram produzidas. Então, a partir do Renascimento, conseguiram inventar as rendas e aí sim que foi usada as rendas na cabeça, né? E aí, da onde que surgiu? Que é a parte que eu mais gosto, que eu acho muito lindo, né? Provavelmente, né, esse costume ele nasceu com pessoas católicas comuns imitando as disciplinas monásticas, né? Que era assim, as noviças, as moças que entravam nos conventos, elas usavam os véus brancos. E quando elas professavam os votos perpétuos delas, né, as freiras, elas usavam os véus pretos, né? Isso mostra que aí tinha-se um costume, né, na disciplina monástica, e as pessoas católicas ao redor, elas pegaram esse costume, que é um costume que se manteve até hoje, das mulheres solteiras usarem os brancos e as mulheres casadas usarem os pretos. E o que isso quer dizer? As mulheres que usavam os véus brancos simbolizava a pureza, né? Que elas ainda não eram casadas com ninguém. E as casadas usavam o véu preto, que simbolizava que elas já eram monjas, né? E que morreram para o mundo, e através do matrimônio, né, se configuravam a Cristo. E que matrimônio é esse? É o matrimônio que as freiras fazem, os votos perpétuos. Então, as noviças usavam os brancos porque elas não tinham os votos perpétuos, né? E as monjas, já que professaram os votos, elas morreram para o mundo e casaram-se com Cristo. Então, elas usavam o véu preto. Então, a partir daí, surgiu esse costume, que eu acho muito bonito. E aí a gente pergunta, né, mas como que, né, sumiu essa prática? Essa prática ela foi desobrigada. Antigamente, só para vocês entenderem melhor, era obrigatório que todas as mulheres usassem o véu. Era obrigatório. Então, em todas as igrejas católicas que você ia, e até na sociedade em si, foi um costume que ficou. Então, todas as mulheres usavam o véu. E aí veio o Concílio Vaticano II, que o Concílio do Vaticano II não foi algo ruim, trouxe coisas muito boas para a igreja, mas ele desobrigou algumas práticas. Então, o uso do véu, ele se tornou facultativo.
E conforme os anos foram se passando, isso foi se perdendo por vários motivos. Um deles foi que também em 1960 veio a primeira onda feminista e as mulheres, né, quiseram se libertar porque o feminismo pregava que a igreja oprimia as mulheres e toda aquela história. Então foi algo que foi se perdendo, né? Porque hoje quando você usa um véu, as pessoas pensam que você está sendo oprimida. Mas não é nada disso. A igreja libertou as mulheres, e o primeiro sinal disso foi o uso do véu. Então, foi aí que se perdeu essa prática. Essa prática é um costume católico, né? Todo mundo às vezes me pergunta assim, você é da congregação? Não, gente, o véu não é um costume da congregação, das igrejas evangélicas. O véu é um costume da Igreja Católica Apostólica Romana dos primeiros séculos. Então, é um costume de milhares de anos. Então, não caiam nessa. A Igreja Evangélica não inventou nada. É um costume nosso, tá? E agora eu vou falar pra vocês. Por que a gente deve usar o véu? A gente vem percebendo que Jesus, ele vem suscitando pessoas nessa nossa sociedade muito perdida, né? Que hoje eu olho a nossa sociedade, eu assemelho a nossa sociedade muito com Coríntios, uma sociedade moralmente decaída, onde o aborto é permitido, matar outras vidas, enfim, milhares de ideologias por aí. Cristo vem suscitando no coração de muitas mulheres a voltarem a ser mulheres de verdade, né? Trazer a sua feminilidade de verdade, trazer a felicidade e a liberdade da mulher de verdade, porque a gente às vezes acha que a gente é livre seguindo as ideologias e na verdade a gente está se aprisionando. Então eu digo para vocês, quando a gente usa o véu, a gente anuncia para a assembleia ou para a sociedade, quando a gente está em procissão, por exemplo, que Cristo é o centro da nossa vida. A gente cobre a nossa beleza para que a graça de Cristo apareça, né? Seja maior que ela mas que seja maior e superior que a nossa. É um sinal de submissão, de piedade a Cristo. Na verdade, eu acho que sim. Eu uso o véu há aproximadamente 10 anos e eu sempre digo, toda vez que eu me cubro com um véu para assistir a missa, eu vejo e eu sinto que eu estou deixando realmente quem deve aparecer na Santa Missa aparecer, né? Então, quando nós mulheres usamos o véu, a gente fala para todos só com a nossa postura, sem falar que a gente é submissa a Jesus, que nós somos mulheres piedosas, que nós somos mulheres que deixamos que Jesus tome o lugar que é dele, né? Cobrindo a nossa beleza. E aí a gente vai na onde a gente deve usar esses véus. Os véus eles devem ser usados em todos os sacramentos da igreja. E quais são os sacramentos? No batismo, na confissão, na Eucaristia, na confirmação, né, que é o crisma, no matrimônio, nas ordens, na ordenação dos padres, né, na unção dos enfermos, enfim. Sempre que nós estivermos diante dos sacramentos, nós devemos usar o véu. Então, tem algumas moças que, ao entrarem na igreja, já colocam o véu. E tem moças que, como eu coloco o véu quando inicia a Santa Missa. Porque, por exemplo, como eu sou da Pascom, às vezes a gente tem que mexer, ir lá, buscar uma câmera, uma caixa de som e tal. E não convém que nós fiquemos para lá e para cá de véu, né? Então, eu coloco o véu quando eu sei que vai iniciar a Santa Missa. Então, a partir daquele momento, eu coloco o véu. Mas aí fica a critério de cada uma, de como cada uma de vocês se sentirem melhor, né? Uma dica que eu dou para quem quer começar a usar o véu, acho que foi uma das perguntas aí. Se você tem vergonha, né? Porque assim, sempre vai ter aquelas pessoas que a gente às vezes luta para ser católico dentro da própria igreja, né? Porque às vezes a gente tá de véu e as pessoas estão falando que a gente tá de véu. Mas não liguem porque as pessoas vão falar, né? A gente tem que agradar somente a Jesus Cristo. Está na palavra de Deus, nós temos que obedecer, né? Se você deseja, sente no coração de usar o véu, mas tem vergonha, compre um véu, né? Ou faça você mesmo o seu véu. E use nas suas orações em casa. Por exemplo, vou rezar o terço. Põe o seu véu
e vai se habituando. Porque como é um costume que se perdeu, não é fácil também chegar uma pessoa, vamos usar o véu. Não, a gente pode ir devagar, né? Mas com o intuito de agradar a Cristo. Então, use o véu nas suas orações em casa, rezando o terço, vá numa santa missa, e assim, aos poucos. E quando você realmente se sentir segura, use em todos os sacramentos. O meu véu, por exemplo, ele fica sempre dentro da minha bolsa. Às vezes eu vou comprar tecido no Brás, eu levo o véu, porque às vezes eu posso andar na rua e me deparar com um padre levantando o ostensório, Jesus Cristo tá ali no meio da praça, e aí eu já pego o meu véu e coloco. Então o véu tem que fazer parte ali da nossa bolsa, de todos os momentos que a gente tiver, né? Pra vocês verem a importância que é o véu. E algumas dúvidas que eu recebo, que as pessoas falam, Raíza, o véu é algo sacramental? Sim, o véu não é essencial para a nossa salvação, quero deixar isso claro, mas é um auxílio para a nossa salvação, é um sacramental, como as imagens que a gente tem, o escapulário, tudo que é um sacramental, ele nos auxilia para a nossa salvação, ok? As pessoas perguntam, é preciso estar em estado de graça para usar o véu? Não, não precisa, o véu ele é para ser usado a todo momento, mas a gente deve lembrar que nós devemos estar em estado de graça para comungar, ou seja, nós devemos estar em estado de graça sempre, né? E não é necessário para ser consagrada para usar o véu. Todo mundo pensa que o véu está associado à consagração à Nossa Senhora, ou que você é filha de Maria. Não, o véu ele é para ser usado sempre, gente. Todas as pessoas devem usar o véu. Todas as pessoas não, todas as mulheres, viu, gente? Os homens não. Todas as mulheres devem usar o véu, então usem o véu. Se você é consagrado ou não. Óbvio que automaticamente uma coisa liga a outra. A partir do momento que você está usando o véu, Deus vai te chamar para algo a mais. Então, pode ser para uma consagração à Nossa Senhora, né? Pode ser para um ministério, pode ser para diversas coisas. Uma coisa liga a outra, mas tudo no seu tempo, não se apavore e deixe que Deus fale com você. Se você quer usar o véu, use o véu e deixe que Deus faz o resto, tá? Bom, eu acho que é isso. Só para reforçar. As mulheres casadas devem usar véu preto, marronzinho, pretos ou coloridos. As mulheres solteiras usam o branco, gente. Mulher que não tem o sacramento... eu moro junto, Raíza. Sou juntada com meu marido 10 anos. Você é solteira, você não tem o sacramento do matrimônio. Então, use o véu branco. Você só vai usar o véu preto quando você entrar na igreja, casar na igreja, aí você pode usar o véu preto ou colorido. E para quem é viúva, pode usar o véu preto exclusivamente, tá bom? Vamos lá. Aqui tem um comentário. Eu gostaria de usar o véu, tempo que eu era menina moça, eu sempre usava. Sinto falta do meu véu até hoje. Então, meu amor, pode usar o seu véu, que é uma prática da Santa Igreja. Não foi abolida, foi desobrigada, mas eu acho que, assim, o véu, ele nos auxilia a salvação, né? Ele é um sacramental e o sacramental tem essa função. Então, se você tem vontade de usar o véu, não ligue para o que as pessoas vão falar. Pelo contrário, às vezes você usa um véu, a pessoa vai te ver de véu, vai plantar uma semente na cabeça dela. Então, talvez às vezes você possa até ser um testemunho. Então, automaticamente, quando uma pessoa entra na igreja e vê uma mulher de véu, ele assemelha a mulher a uma mulher de oração. E é isso que São Paulo queria trazer para nós mulheres, a dignidade que realmente a gente deveria ter, né? Então, a Igreja Católica ela é muito sábia, é muito inteligente, é muito completa. E eu tenho certeza que a mulher que usa o véu e ela traz essa prática para sua família, ela não se arrepende, porque ela traz a prática da feminilidade, da mulher forte, da mulher de oração, né? Da mulher que possa estar ali como diz São Paulo, na sua época, né? Ela pode circular na comunidade cristã, ela pode falar, ela pode assumir o ministério, mas desde que nós saibamos se colocar no nosso lugar, tá? Só para reforçar, essa passagem está em Coríntios 11, né?
Tem algumas pessoas ainda que falam assim: ah, mas isso passou, gente. A palavra de Deus não passa, não passa. Está escrito na palavra de Deus que todas as mulheres devem usar o véu. Se você tem uma bebezinha na família, compre um véu de bebê. Se você é uma mulher já casada ou uma viúva, use o véu. Não ligue para o que as pessoas vão falar. Preocupe-se com a salvação da sua alma, porque você será cobrada de acordo com aquilo que você fizer na sua vida. Então imagina você chegar no céu e você encontrar almas que foram salvas pelo testemunho de vida que você teve, sendo apenas o que você é convidada a ser, mulher. Você não precisa ser muita coisa não, gente. Eu acho que é isso. Olha, não tô fazendo propaganda não, gente, mas ó, eu vendo véu por aí, né? Então, se vocês quiserem depois, só me chamar aí, chamar o Facebook da paróquia, que as meninas que administram o Facebook aí da Pascom, elas passam o meu número pra vocês. Mas se vocês quiserem fazer o véu de vocês também, fiquem à vontade, tá? É uma coisa assim que não é presa, né? Você tem que comprar, não. Você pode fazer em casa também. Mas se você não tem muita prática com costura, é só mandar uma mensagem no celular da Pascom que as meninas vão ajudar vocês. Ó, a Rayane perguntou, minha irmã, gente, por que os bebês? Não é todos os bebês, Rayane, são as bebês mulheres, meninas, elas devem usar o véu pelo mesmo significado de que nós mulheres devemos usar, porque nós, na verdade, a mãe dessa criança, como ela não responde ainda por si, ela diz que tanto ela que usa véu quanto a filha dela, elas anunciam para a igreja que Cristo é o centro da família delas. Então é muito bonito uma prática em que a mãe usa o véu, a bebê usa o véu, a filha mais velha, toda a família ali mostrando para a sociedade, para quem quiser ver que Jesus é o centro da família delas e que elas são uma família católica. A passagem do véu, ele está em Coríntios 11. Eu vou até deixar aqui nos comentários, para vocês não esquecerem, tá? É bom que vocês leem toda a passagem de Coríntios 11. É 1 Coríntios 11, gente. Muito obrigada pela presença de vocês na live. Tudo que eu expliquei aqui é tudo que eu consegui achar sobre o véu, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, se ficou qualquer dúvida, se eu falei alguma coisa que não entrou na cabeça de vocês podem me procurar. É só mandar mensagem no WhatsApp da Pascom que as meninas direcionam vocês, ou procurar o Padre Rafael, que ele pode também tirar todas as dúvidas de vocês. Então, não fiquem com dúvidas no coração, corram atrás das informações, porque é a única coisa que não tiram da gente, né? E se vocês precisarem de qualquer coisa, de ajuda, tenho vergonha de usar o véu sozinha, me chama que eu vou na missa com vocês e assisto a missa com vocês de véu. O importante é a gente se unir e dar continuidade naquilo que Jesus pediu pra gente na palavra, né, através de Paulo. E não liguem porque as pessoas vão falar, tá? Sigam a palavra de Deus e qualquer coisa vocês contem comigo, tá bom? Desculpa os erros aí, é que é muito estranho falar na frente das câmeras. Um beijo, gente. Tchau.